Imagina só o desafio. Como é que se explica as maiores questões da vida, tipo, quem é Deus, o que acontece depois da morte, qual o nosso propósito aqui? E mais, como explicar tudo isso para uma criança? Pois é, em 1918, um livro tentou fazer exatamente isso. Então hoje a gente vai mergulhar nessa obra que já tem mais de 100 anos para entender como ela tentou organizar o universo inteiro na cabeça dos pequenos. Olha, a nossa análise de hoje é toda baseada nesse livro, Espiritismo para Crianças, do Caibar Schutel. Pensa bem, é uma obra com mais de um século de história e foi criada para ser literalmente a porta de entrada de uma criança para uma doutrina que, vamos combinar, influenciou e ainda influencia muito o pensamento aqui no Brasil. E o mais interessante é que esse livro não tem medo das perguntas cabeludas, sabe? Muito pelo contrário, ele pega essas questões bem difíceis e usa como ponto de partida para tudo. Então, bora ver como é que ele se propõe a responder essas perguntas que todo mundo já se fez um dia, uma por uma. Bom, a primeira parte já começa assim, lá no topo. O livro não perde tempo, não tem enrolação. E vai direto para a pergunta mais fundamental de todas. Aquela que é tipo a base para todo o resto. E a primeira pergunta do catecismo é essa aí, na lata. Que é Deus? Sem rodeios, o livro parte para essa missão de tentar definir o que para muitos é indefinível. E aí, como é que ele responde a isso? Olha, a resposta que o livro dá é realmente muito interessante. A grande ênfase aqui é em um Deus que não tem forma humana. Sabe, é para esquecer aquela imagem clássica do senhor de barba branca no céu. A ideia aqui é outra, é a de uma inteligência suprema, onipresente, tipo a força que organiza e harmoniza o universo inteiro. Ok, depois de definir Deus, o livro se vira, digamos, para a gente, para a humanidade. A lógica é, se Deus é espírito, então, o que nós somos? E é aqui que a doutrina apresenta aquela visão dualista, que é fundamental para entender o resto da nossa existência. A pergunta é bem direta. O homem é só corpo? E a resposta é um não bem claro, bem definitivo. Isso já estabelece uma das ideias centrais de tudo. Nós não somos apenas esse corpo físico que a gente vê no espelho. Somos algo a mais. E a analogia que o livro usa para explicar isso é muito poderosa. O corpo é apresentado como se fosse uma ferramenta temporária, ou melhor ainda, como uma roupa que a gente veste só para essa vida. Já o espírito, esse sim é o nosso eu de verdade, a nossa essência imortal que continua a jornada muito depois que o corpo, bom, que essa roupa se desgasta. Ok, mas aí surge uma dúvida bem natural. Se o espírito não tem mais o corpo físico, como é que ele mantém a identidade, a forma dele? A resposta do livro para isso é o tal do perispírito. Pensa nele como um corpo espiritual, uma forma feita de uma matéria mais sutil que preserva nossa aparência e individualidade lá no outro plano. E isso, claro, leva a gente para a próxima grande pergunta, né? Se o espírito sobrevive à morte, para onde ele vai? E segundo o livro, a resposta não é um lugar super distante, lá longe. Na verdade, seria um mundo que já existe, aqui mesmo, ao nosso redor. E a descrição desse mundo espiritual é surpreendentemente concreta. Não é um vazio, um nada. É um lugar cheio de atividade, de aprendizado, de beleza, com casas, árvores, tudo. Só que vibrando numa frequência diferente, por isso nossos olhos físicos não conseguem ver. É quase como um reflexo do nosso mundo, só que mais sutil, mais rarefeito. Essa frase do Cair Bachutel resume muito bem a essência da imortalidade. Não é só sobre continuar existindo para sempre. É sobre uma jornada que não tem fim, uma jornada de aprendizado e de crescimento. A vida, em todas as suas formas, vira uma grande escola para essa evolução do espírito. Tá, mas como é que esse progresso acontece na prática? É aí que a gente chega num dos pilares do espiritismo, a reencarnação. E ela é apresentada aqui no livro como uma resposta para aquela eterna pergunta sobre a injustiça no mundo. O livro constrói um argumento todo baseado na ideia de justiça. A reencarnação entra como um mecanismo que explicaria as aparentes injustiças da vida, sabe? Aquelas desigualdades que a gente vê. A ideia é que cada nova existência é uma nova oportunidade para aprender e ela é meio que moldada pelas lições e pelas ações da vida anterior. Aí, claro, a gente logo pensa, peraí, se a gente já viveu antes, por que não nos lembramos de nada? Bom, o livro explica que esse esquecimento é, na verdade, uma bênção. É o que nos dá a chance de um recomeço de verdade, sem carregar o peso dos erros ou das mágoas do passado. E essa jornada de evolução, olha só, não acontece só aqui no nosso planeta.
O livro abre o cenário para o cosmos inteiro. Usando a astronomia da época, ele destaca que Júpiter, por exemplo, é 1.300 vezes maior que a Terra. A ideia por trás disso é mostrar que o nosso planeta é só uma das incontáveis escolas espalhadas por esse universo imenso. E para reforçar esse ponto, o livro vai buscar apoio lá na teologia cristã. Aquela frase famosa, há muitas moradas na casa de meu pai, é interpretada aqui de forma bem literal. Seria uma referência direta à existência de muitos outros mundos habitados, cada um servindo de lar para espíritos em diferentes estágios de evolução. Ok, com essa estrutura toda do universo já estabelecida, o foco do livro muda. Ele sai um pouco da metafísica e entra na ética. A discussão passa a ser sobre a nossa conduta aqui e agora, se concentrando numa batalha interna que, no fundo, todo mundo enfrenta. A moralidade, segundo o livro, é resumida num grande conflito. De um lado, a gente tem o orgulho e o egoísmo, que são vistos como a raiz de todos os vícios. E do outro, a gente tem a caridade, que seria a fonte de toda a virtude. A nossa vida moral, então, é basicamente o campo de batalha entre essas duas forças. E a definição de caridade aqui vai muito além de só dar uma esmola, viu? É uma atitude de vida. Envolve ser paciente, perdoar, ser humilde e, principalmente, amar o próximo. Para a doutrina apresentada no livro, todas as outras virtudes são, na verdade, só jeitos diferentes de manifestar a caridade. E, por fim, o próprio livro se define. O Espiritismo é apresentado não só como uma fé, mas como uma revelação divina, que busca entender a natureza, a origem e o destino dos espíritos, e também como eles se relacionam com o nosso mundo corporal. Pois é, esse guia de 1918 começou com a pergunta mais difícil de todas: o que é Deus? E a partir daí, construiu todo um sistema de respostas, uma ligada na outra. A coragem de tentar criar um mapa tão completo do universo, ainda mais para uma criança, faz a gente pensar: se a gente tivesse que explicar a nossa própria visão de tudo, por onde a gente começaria?